aquilo que eu estou pregando. Tá ligado? Deixa eu ver. Tá não? Agora tá verdinho. Então presta atenção, queridos. Tem épocas que eu não tenho uma palavra específica, não é gerado no meu coração, mas o louvor que toca lá em casa, direto, começa a entrar e me influenciar. É assim que funciona. Então, essa semana eu me deixei influenciar pelo louvor. E os louvores foram só sobre a ressurreição de Jesus. Amém? Então, eu achei nada mais justo, quando rememoramos a morte e a ressurreição de Jesus, que nessa Santa Ceia falar sobre ressurreição. E o Senhor me deu esse título aí sugestivo: o príncipe da vida desceu ao Hades para ser o rei sobre a morte. Eu quero que você entenda essa dinâmica do príncipe da vida descer até o reino da morte. Você entenda isso nessa noite. Amém? Não são muitos textos, mas tem esse de abertura. E alguns textos que o Senhor me colocou aqui, eu não me lembro de ter pregado neles antes. Então vai ser meio inédito alguns textos. O caminho que eu vou percorrer para mostrar quanto Cristo é vitorioso, quanto Ele é nosso herói, nosso Salvador. O caminho que eu vou percorrer vai fazer você valorizar não só a ressurreição dele, mas também a tua ressurreição, caso você não esteja aqui na terra quando Jesus descer. Então vamos falar de ressurreição. A vitória sobre a morte. Atos 3,15. Como está projetado, bem grandão, dá para a igreja ler com o pastor, amém? Então vamos caminhar nesses textos. Você vai ver a grandeza do que é o príncipe da vida ter se tornado rei sobre a morte. Lê comigo Atos 3,15, vamos lá? Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. É parte da pregação do apóstolo Pedro diante de milhares de judeus, e ele fala para aquele povo todo: matastes o autor da vida. Pedro atribui àquela geração que foi instrumentalizada para matar o Cristo. De fato, quem pregou o Cristo na cruz não foi judeu, foram os romanos. Mas quem conduziu tudo para que chegasse diante das autoridades romanas foram os judeus. E Pedro atribui a morte do Cristo, do autor da vida, do príncipe da vida, aos judeus. Ele não está falando aqui com gentios romanos, está falando com o seu povo. Amém? Até que todo mundo chegou? Mataste o autor da vida e o Senhor ressuscitou. Avança para mim, filhão, vamos lá. João capítulo 12, verso 27 até o 32. Olha só que coisa interessante. Tu já parou para pensar, irmãos? Já falei isso outra vez, vou voltar à memória. Deus não nos permite saber nem que horas, nem em que condições nós vamos passar pela morte. Creio que é por causa da nossa fraqueza. Se eu soubesse exatamente qual dia e de que maneira eu vou morrer, eu morreria de véspera. Claro, irmãos. Claro que ia morrer de véspera. Imagina. Só para efeito ilustrativo. Não vou morrer agora, não. Vamos lá, para efeito ilustrativo. Deus revela assim, tá, pastor Damaso? Você vai morrer num acidente de carro na sexta-feira, de tarde. Se eu soubesse o dia e a modalidade com o qual eu vou falecer, o que ia acontecer comigo? Até a sexta-feira. Ia morrer primeiro de ansiedade. Antes que chegasse o dia, ia morrer de infarto. Se Deus não quisesse que eu morresse de infarto, eu tenho que cumprir o propósito dele, eu ia morrer do acidente.
Mas nesse dia eu não ia pegar no carro. Não é verdade? Se eu soubesse assim, vai morrer de batida de carro. Na sexta-feira, eu ia ficar em casa, amarrado na cama. Não vou pegar carro. Já que vou morrer de carro. Ia morrer do infarto, de véspera. Jesus, quero que você entenda isso. Ele sabia não só quando ele ia morrer, como ele sabia como ele ia morrer. Ele sabia como e sabia quando. Graças ao nosso Deus e Pai, deu todo o poder ao Filho para suportar essa revelação. Jesus antecipou para os discípulos: vou morrer pela mão dos gentios, vão me escarnecer, vão me esbofetear, vou morrer na cruz, crucificado, crucificarão o Filho de Deus, vou ressuscitar o terceiro dia. Jesus sabia como e quando iria morrer. E a angústia deve ser grande também no coração do mestre. Nesse contexto, entenda agora João 12, 27 até 32. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Entenda o conflito mental de Jesus. Ele está angustiado. Ele sabe como, todo sofrimento, toda dor, sabe como, quando, quem vai ser o executor. Mas ele diz: Pai, como é que eu vou pedir para o Senhor me tirar desta? Se para isso eu vim, para morrer e ressuscitar. Jesus sabia tudo o que tinha que passar. Pode dizer amém. Então Jesus, consciente, ora diferente ao Pai. Verso 28, vamos ler? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Tudo no controle do Pai. Jesus diz: Pai, eu não vou te pedir para não passar pela morte. Eu vim para isso. Eu preciso passar pela morte. Então somente glorifica o teu nome. Jesus joga a honra toda para o Pai do projeto maravilhoso do resgate dos seus irmãos. Amém, povo santo? Jesus sabia que ele precisava passar por isso para poder nos resgatar, para poder nos comprar, para ser o primogênito de entre os mortos. Faz parte do projeto que ele tinha completa consciência de que tinha que executar. Amém, povo santo? Jesus então sabia que ia morrer? Sabia. Agora eu quero fazer você pensar. Quando o Logos é encarnado, João capítulo 1, diz: a vida estava nele. Ele é a própria vida. Então, se Jesus é, em essência, o Espírito da vida, o Logos eterno, tenta pensar, para valorizar o momento da Santa Ceia, por que um Deus todo poderoso como Jesus, ao lado do Pai, que Jesus também é Deus, por que um Deus resolve descer ao lugar mais baixo da terra? Jesus não desceu do céu só até a terra. Jesus desceu do céu até a terra e estava ciente que desceria abaixo da terra. Quando Deus não tem nada com a morte. Deus não tem nada com a morte. Ele criou todas as coisas, inclusive a morte. Ele criou um lugar onde a morte reina, onde as almas são admitidas. O mundo dos mortos, Sheol, Hades. Mas pensa, aquele que estava exaltado em glória do lado do Pai, desce e depois desce de novo, mais fundo, por causa de nós. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo passar.
Deus poderia ter feito o plano do nosso resgate com a morte de Jesus na cruz, mas sem precisar que ele descesse ao lugar dos mortos. Lembram de manhã, quem estava de manhã, uma boa parte estava? Quando Jesus entrega nas mãos de Deus o seu Espírito, quando ele rende o seu Espírito, a palavra de Deus diz que ele expirou, morreu. Eu fiz a pergunta de manhã para vocês: a alma de Jesus subiu ao céu ou ela desceu? Desceu. Se o projeto de Deus é que alguém injusto morresse pelos injustos, poderia, na hora da morte, ele morreu, expirou, e a alma dele ter direto subido ao céu, sem precisar descer às partes inferiores da terra. Como estou entendendo o meu questionamento? Sou eu que penso essas doideiras? Fiquei pensando, meu Deus, para que Jesus desceu? Já que morreu, podia ter subido. Assim que morreu. Só que, no projeto de Deus, aquele que é todo vida tinha que descer no lugar onde só tem a morte. Aquele que é o príncipe da vida tinha que descer no lugar onde impera a morte. Como estão entendendo? Um Deus que experimenta a morte. Um Deus que experimenta morrer. Ele experimentou por causa de nós. Então, Jesus não negocia. Para isso eu vim, para passar por esse processo, em prol dos meus irmãos. Amém, Espírito Santo? Verso 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Deus falou do céu: já o tenho glorificado e o glorificarei. A multidão não entendeu a voz de Deus. Ouviu um barulho como de um trovão. Assim eles discerniram. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Deus quer que o povo entenda todo o seu mover nesse preparo da morte de Jesus. Verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe do mundo é Satanás. A vitória sobre as forças do diabo, sobre o mal, é consumada naquela cruz. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte está para morrer. Ele seria literalmente levantado entre o céu e a terra na cruz. Amém, amado Deus? Jesus sabe quando, como, por que tinha que passar por tudo isso. Por que ao morrer tem que descer até o mundo dos mortos? Mas depois se levantar de entre os mortos, vitorioso sobre a morte. Você vai ver nessa palavra breve que eu estou dando a vocês, que a morte é um cativeiro, é um lugar de prisão. Se não for assim, as almas dos mortos estariam perambulando aqui no mundo dos vivos. Mas não existe alma pelada. Amém, irmão? Alma sem corpo. Alma penada, alma pelada, né? Espírito sem carne, isso não existe, irmão. Porque todos ficam retidos nas portas do Hades. Tem porta, é para impedir a saída. Amém, professor? Mesmo que a porta seja metafórica, espiritual, a ideia é de lacre. A alma desce, mas a alma lá só sobe se o Senhor da vida chamar. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Então presta atenção. Jesus sabe que tem que passar por esse processo e ir até a morte para poder cumprir o projeto do Pai. Avança para mim. Hebreus 2:9, igreja. Vamos ler também grandão. Vemos, todavia, o quê?
Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos. Enquanto o homem, Jesus era menor do que os anjos. Enquanto na carne. Vocês estão entendendo? Foi só por um pouco de tempo. Ok? Ele era cheio da glória, se esvazia, vira carne e se limita. Por um tempo. Depois ele assume sua glória plena de novo. Mas por um pouco ele foi feito menor do que os anjos. Jesus. Vamos ler, igreja? Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Olha que coisa maravilhosa. Se o projeto do Pai fosse diferente, o Filho Deus jamais teria experimentado o que é morrer. Mas ele precisava experimentar a morte por causa de todos nós. Para que no seu exemplo, como a Lenice começou esse culto, ele morre e se levanta dos mortos. Esse levantar de Jesus de entre os mortos nos trouxesse o que, igreja? Esperança. A vitória de Jesus sobre a morte nos traz esperança. Por isso, nenhum de nós pode morrer de medo de morrer. A frase ficou redundante, mas é assim mesmo. Tem cristão que tem medo de morrer. Porque é um medo, é um instinto natural, né? Você quer ficar vivendo. Mas preste atenção, você não pode morrer de medo de morrer. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Ele é o exemplo de que o Senhor Deus não deixa a alma dos seus santos na morte. Ele é a nossa âncora da fé. Não interessa se meu ar expirar agora eu cair duro. Não vai acontecer. Já está gravado ao vivo, acho que é horrível. Calma. Eu estou falando sério. Se Deus me tirar o fôlego e eu cair duro, não tem problema nenhum, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que estarei consciente, vivo, em alma. E esperando o dia glorioso da minha ressurreição. Em corpo glorificado. Conversava com o irmão Valério. Pessoas que não têm esperança, mediante a morte, se desesperam. Desespero é sem esperança. Já vi de tudo nesses 30 anos de evangelho. 20 como pastor. Já fui a muito sepultamento, muito. Perdi a conta. Já fiz muitos velórios. Os mais tristes são aqueles em que a pessoa não é cristã. A pessoa morre sem Cristo, a família não tem Cristo, é um verdadeiro desespero, é uma coisa terrível. Tem gente querendo se jogar junto com a pessoa no caixão, agarrar o defunto, querer entrar na cova junto, tudo isso acontece. Pessoas ficam endemoniadas no cemitério, já vi. Pega demônio no cemitério ali. E é um lugar pesado, né, irmão? Já vi de tudo. Agora vai um sepultamento de um cristão, que você sabe que está salvo. Está salvo. Está salvo. Falar para ele na época da Covid, 2020, minha sogra faleceu. Mãe de Lenice. Irmã Nazi. Mulher de Deus. Ganhou um monte de alma para Jesus. Ela começou a cantar no coral. Casou com o maestro do coral, que era o meu sogro. 5 filhos. Um faleceu na infância, 4. Todos 4 viraram líderes. Dentre eles pastores, todos pastores. Todos. E os netos, todos na fé. Irmã Nazi viu tudo isso. Viu até os seus bisnetos. Quando se lembra da irmã Nazi, que entra trazer de cadeira de roda aqui nesse santuário? Mulher de Deus, mulher de oração. Cantava no coral, cantava no quarteto, cantava em dupla. Que mulher cheia de virtude. Conselheira. Teve um derrame cerebral. Depois disso passou a ler 3 livros por semana.
Minha sogra lia 3 livros por semana depois do derrame cerebral total. E o dela não foi isquêmico, não. Foi hemorrágico, inundou o cérebro todo, ficou cega, ficou muda e paralisada. Deus restaurou a visão, Deus restaurou a mente dela, e ela lia 3 livros por semana. 3 por semana. Mais do que eu. Bem mais do que eu. Mulher de Deus. Quando ela veio a falecer na época da Covid, ela não morreu de Covid. Mas morreu lá no Mato Grosso do Sul. E cidade em lockdown, fechada. Não pode vir, porque senão pode pegar o vírus e morrer. Eu e eles falamos, vamos. Somos a única parte da família do Rio que pode ir para lá. Meu cunhado financiou para a gente ir para lá. De avião, vamos lá. Vamos honrar. E se tiver que pegar Covid, pegou, irmão. Eu vou deixar de honrar minha sogra com medo da morte? Eu visitei vários irmãos enfermos. Eu fui ao hospital, eu fui ao cemitério no auge da pandemia. Se eu tiver medo da morte, como é que fica meu pastoreio? Eu sei que tem pastores que quando ouviram que a ovelha está doente, falou, irmão, não posso ir aí não, que você está com Covid. Com medo de morrer. Fomos para lá, cidade fechada em lockdown. Agora pensa num velório bonito, irmão. Você não tem ideia. O velório tinha instrumentos para tocar, vários microfones, foi feito um coral maravilhoso no cemitério, deixaram tocar lá dentro do cemitério. Durou mais de 1 hora o velório. E falando dela, das virtudes dela, e adorando. Que coisa linda, foi um dos melhores velórios que eu já fui. Por quê? Porque tem a esperança da ressurreição. Porque quem morreu ali não era qualquer um, é uma serva de Deus. Uma pessoa ungida. E hoje aprendemos na palavra de Deus, entendemos que morre e vai junto com o Espírito Santo. Não perde o Espírito Santo. Pode se entender? Então presta atenção, queridos. A morte de um santo é muito diferente. Tem a dor, tem o distanciamento físico, mas não desespero, não desesperança, porque a nossa fé está firmada na vitória dele. Ele experimentou a morte por causa de nós, para que a vitória dele nos impactasse e mantivesse a nossa esperança. Quantos entenderam? Avança para mim aí, filhão. Não tema a morte, não tema a morte. A vida e a morte estão na mão do Senhor. Se quiser, ele deixa a gente aqui mais tempo na terra, se ele quiser, ele leva. E quando leva, é preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ele acha muito interessante nos guardar para si. Ele não vê como nós vemos. Amém? Lucas 23, 46, Jesus inspirou. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, soltou o último ar dos seus pulmões. Morreu. Seu coração parou de bater. Seu sangue parou de correr nas veias. Seu pulmão não se encheu mais de ar. Morreu. Por causa de nós. A alma dele subiu ou desceu? Tem a setinha para ajudar aqui, né, irmão? Está ilustrado aqui o negócio. Desceu. Para onde? Avança aí para mim, meu filho. De manhã eu botei essa ilustração aqui, história em quadrinho. Efésios 4:9, igreja. Vamos ler? Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia o quê? Descido às regiões inferiores da terra. Ele não foi sepultado numa cova. Ele foi sepultado no nível da rua, numa caverna. Então, se Jesus fisicamente não desceu, como é que ele desceu? Em espírito, em alma e espírito de vida. Amém? Quantos estão entendendo? Vai descendo e encontra quem lá embaixo? Almas. E no desenho tem
Uma multidão de almas. E o que mais fez Jesus lá embaixo? Pregou. Ele pregou. E as almas ouviram a sua voz. O príncipe da vida agora está no domínio da morte, fazendo o que sempre fez, sendo manifestador da verdade. Não há na Bíblia registro do que Jesus pregou. Só diz que pregou. E para quem pregou? 1 Pedro 3,18. Vamos ler? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Que almas são essas que morreram nos tempos de Noé? No dilúvio, as almas do primeiro mundo. Já houve uma outra humanidade nessa terra que foi morta toda por água. Milhões morreram. Jesus desce, vai até lá embaixo e prega para essas almas que foram desobedientes. Só 8 almas se salvaram. Milhões morreram. Estão vivas, estão conscientes, estão ouvindo, estão interagindo, ainda que mortas na carne. Todo mundo entendeu? Está até ilustrado hoje, né? Avança para mim. A morte tentou prender o príncipe da vida, mas não tinha tal poder. A palavra de Deus diz, os espíritos em prisão. Que prisão é essa? O próprio mundo dos mortos é uma prisão. As almas são admitidas ali em custódia. Não há na sua Bíblia clareza para dizer que a morte é um ser, pessoal. Não há. Não tem um versículo que diz assim, a morte é um anjo caído. A morte é um demônio. Não vejo o texto na Bíblia, estudei bastante, não achei. Na cultura judaica tem uns anjos, Azazel, não sei mais quantos Zéu aí, que diz que é o anjo da morte. Na cultura judaica, na sua Bíblia, não tem. Mas a morte, em várias passagens, ela é personificada. Mesmo que não seja, mesmo que seja uma figura de linguagem, ela é personificada como um ser. Então presta atenção. O Sheol, Hades, é o domínio da morte. A morte personificada é o carcereiro desta prisão. Quantos entenderam? Entenderam? A morte personificada é o carcereiro. E o domínio da morte é o Sheol, Hades. Domínio, território. Então presta atenção. Nós estamos falando de regiões. Estamos falando de lugares. Estamos falando da morte. Na cultura greco-romana, Hades é o deus do submundo dos mortos. Existe uma personificação. Na sua Bíblia isso não é tão claro. Ok? Eu estou aqui mostrando a vocês essa tipificação. A morte como carcereiro e o próprio mundo dos mortos como a região que recebe em custódia as almas. Ok? Por que Jesus desceu então a esse lugar? Por causa da esperança da vida eterna. Aprendemos hoje de manhã que ainda que lá embaixo tem um paraíso, ainda está na morte. Ou não está na morte? Está na morte. Não está aqui na terra dos viventes, está na morte. Pode ser maravilhoso lá o resort do paraíso. Eu fico imaginando. Só eu que viajo assim, irmão? Tu não viaja, não? Já viajou? Já se imaginou lá conversando com Paulo?
Eu ia procurar logo o apóstolo Paulo para conversar lá embaixo. Só eu que viajo assim? Vocês estão fazendo cara de que eu estou falando bobagem. Tem muita fila? Mas também tem muito tempo para falar lá embaixo, né? Só eu que imagino a passagem e chegar do outro lado e falar com um monte de gente. Falar com a nossa irmã Márcia, Marcinha. Deve estar falando lá o dia inteiro lá. Ela não parava aqui na terra de falar. Fica imaginando encontrar a Marcinha de novo. Encontrar minhas ovelhas. A mãe de Graziela, minha querida. Lúcia. Walter. Entenda isso em nome de Jesus. Por que nós temos que pensar assim, desta maneira? Não é ilusão, não é se auto-enganar. É o que a palavra nos revela. Para trazer paz ao nosso coração, para não termos medo da morte. Eu fico imaginando lá o resort, lá todo mundo conversando, esperando o dia da ressurreição. Só eu que penso nisso. Vocês estão tão agarrados a essa existência, vocês não conseguem pensar no porvir. Eu penso. E não tem menor terror em relação a isso. No resort, é isso aí, o resort do paraíso. Lá tem um resort. Fica lá na boa, irmão, esperando a volta. Só eu que falo essas coisas. Oh, Jesus. Como eu gostaria que vocês pensassem assim, graciosamente sobre a morte. Ainda que está debaixo do domínio, não é? Espiritual de morte. E Deus está lá no alto do céu. Deus está no extremo oposto do universo. A palavra de Deus diz que a morte poderia segurar Jesus lá embaixo, mas não tinha tal poder. Quem revela isso é Pedro, no discurso dele. Atos 2, 23. Vamos ler para terminar essa palavra. Falta pouco versículo, vamos lá? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Continua jogando a conta dos judeus. Crucificando por mãos de Nicos, aí entre os romanos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo o que, igreja? Os grilhões da morte. Onde tem grilhão, tem prisão. Volto a afirmar o conceito. O lugar da morte é uma prisão. Rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele, Jesus, retido por ela a morte. Por que não era possível a morte segurar Jesus lá embaixo? Ele não tinha pecado. No madeiro levou toda a maldição sobre ele. Mas quando a alma desce, ela desce cheia, vivificado no Espírito, sem um pecadinho sequer, puro. A morte não podia. Há um apócrifo, quase coloquei na mensagem de hoje. Existe um apócrifo muito antigo, Descida de Jesus ao Inferno, muito antigo, que narra o papo do diabo com a morte. Existe isso, esse conto, né? Esse é um conto, não tem a menor base na verdade, mas é ilustrativo. E o diabo fica discutindo com a morte. Pô, tu não segurou ele aí embaixo? Olha o papo do diabo com a morte. O diabo queria que a morte segurasse Jesus lá embaixo. Só que não tinha como. Não tinha pecado. E ele é, em essência, o que, irmãos? A vida. Ele é a vida no domínio da morte. A vida sempre prevalece sobre a morte. Entenda isso. Por isso nós temos esperança. Porque ainda que a morte seja forte, a vida é mais forte do que a morte. Jesus é a vida. Mesmo no ambiente da morte, ele continua sendo a vida. Não podia segurar ela. Ela não podia reter Jesus. Verso 31, igreja. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou degeneração, não apodreceu. Jesus sabia que ia descer o império da morte.
sabia o que tinha que fazer lá embaixo. Esperar, né? Nós cantamos isso. Não foi uma viagem de 1 hora. Não foi uma viagem de 24 horas. Mas de 3 dias. Quando Jesus se levanta ao 3º dia, já tinha passado 3 dias aqui solares. Amém, povo santo? Amém. Tudo para nos resgatar. Tudo para vencer a morte do seu domínio. Eu falei que o príncipe da vida desceu ao Hades para ser rei sobre a morte. Eu fiz um trocadilho com a palavra príncipe e rei. Jesus é príncipe diante de Deus, mas sobre a morte ele é Senhor. Entenda isso em nome de Jesus. Ele descer lá, não ser cativado pela morte, e ainda sair vitorioso sobre ela, é porque ele é muito mais poderoso que a morte. Avança aí para mim. Apocalipse 1:18. Isso aqui é muito mal compreendido por muita gente. Já vi gente falar bobagem dizendo que o diabo está sem casa. Ai, Jesus. Aquela ideia medieval que o diabo mora lá embaixo no inferno. E quando Jesus tirou a chave do inferno, o diabo ficou sem ter como entrar dentro de casa. Oh, Jeová Rafa. O diabo está solto, não está nem lá embaixo ainda. Eu já vi cada bobagem em cima desse versículo. Vamos ler a palavra da verdade, vamos lá? Com o entendimento de que esse lugar é o mundo dos mortos. Ok? E que Jesus esteve lá no domínio dela e saiu de lá vitoriosíssimo. Vamos ler comigo, vamos lá? E aquele que vive, estive morto. É o próprio Jesus que experimentou a morte. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte do Hades, do mundo dos mortos. Ter a chave, o simbolismo, é ter o domínio. Quem tem a chave abre e fecha. Comanda. Entenda isso em nome de Jesus. Sabe por que nós temos esperança? Sabe por que nós vamos tomar o pão e comer? Tomar o cálice e beber? Porque nós estamos nesta esperança. Que existe um Senhor, aquele que reina sobre a morte. Jesus. Ele tem o poder nas mãos para tirar e para lançar lá. Quantos estão entendendo? Vamos celebrar Jesus nessa noite dessa maneira, queridos. Glória a Deus. Não interessa a passagem para o cativeiro. O Senhor é rei sobre o cativeiro. Ele é rei sobre a morte. Avança para mim, vamos lá. Efésios 4:8. Eu não me lembro de ter pregado com esse conjunto de textos para deixar a igreja mais esclarecida. Já fiz estudo sobre isso. Mas hoje o Senhor me alinhavou. Fui alinhavando vários textos. Jesus fez do cativeiro seu cativo. Outro texto muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Efésios 4:8. Quero que a igreja leia em voz alta. Vamos lá? Por isso diz, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A Igreja Católica Romana criou a seguinte fábula. Jesus foi lá no mundo dos mortos, pegou nas mãos de Adão, o primeiro homem. Adão fez uma correntinha de alma, cada um segura a mão do outro, ninguém solta. E de um salto, Jesus tirou todos aqueles santos do mundo dos mortos e levou para o céu. Essa é a ficção que a Igreja Católica criou. E a partir de hoje, todo mundo vai para o céu. Ela criou isso mais ou menos no século IV da era cristã. Queridos, existe documento com essa história, com essa fábula, tem documentos. E é a base das homilias, das pregações, da doutrina católica romana. Que Jesus tirou Adão com todos os santos do seio de Abraão e levou para o céu. Por causa desse versículo, que não diz nada disto. Esse versículo está dizendo que Jesus tirou ninguém. O que diz o versículo? Vamos lá? Por isso diz, quando ele subiu às alturas
levou preso o cativeiro que tentou prendê-lo. O cativeiro é a morte. O cativeiro quis retê-lo lá embaixo, Pedro diz, mas quem venceu sobre o cativeiro foi Jesus. E a morte então passou a ser cativa, subordinada pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Ele. Pensa lá no mundo dos mortos como prisão. Ele está lá embaixo. A morte vai pensar, agora segurei ele, não largo mais. Ao contrário, ela se coloca debaixo da autoridade dele. E ele domina sobre a morte. Ele é Senhor sobre a morte. Ele é Rei sobre a morte. De sorte que quem vai dar comando para a ressurreição dos santos é Jesus. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem falará, e a voz do Filho do Homem, as almas sairão dos seus sepulcros. Ele comanda a ressurreição, porque ele tem as chaves nas mãos, ele tem o poder, ele é Senhor sobre a morte. Então isso aqui está totalmente errado, a interpretação católica romana. Volta lá, filho, não entendeu não. Ele levou cativo quem tentou cativá-lo, que é a morte. Concedeu dons aos homens. Se você ler o resto do contexto desse mesmo texto aqui, fala mais adiante, levantou um para profeta, outro para pregador. Os dons que ele concedeu após a sua ressurreição. Não tem nada a ver com tirar a alma do mundo dos mortos. Olha o que diz o verso 9. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Para encher todas as coisas. Para assumir todas as coisas. Jesus assume tudo, irmãos. O Pai deu tudo ao seu Filho. Tudo é dele. Por meio dele e com a finalidade de ser dele, para ele. Todo o poder me foi dado no céu e na terra e debaixo da terra. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, todo o séquito de anjos. Na terra, os viventes. E debaixo da terra também. Todos têm que reverenciar o Rei Jesus. O Rei da vida. Quantos entenderam? Ele é o Rei. Ele é o Senhor da vida. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Avança aí para mim. Conquistou a vitória sobre a morte para a sua igreja. 1 Coríntios 15, 54. Vamos lá? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então que é a igreja? Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada, vencida, foi a morte pela vitória. Queridos, Jesus venceu primeiro, para que no dia de Cristo todos os santos vençam. Imagina quando saírem todos lá de baixo, glorificados. A morte não conseguiu segurar Jesus. Ela não conseguirá segurar milhões de santos glorificados. Aí que ela vai perder de lavada. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. No dia de Cristo, nós vamos vencer, porque Ele venceu. Você cantou, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Amém? Porque Ele vive, nós vamos viver eternamente. Nunca se deixe abater dessa verdade.
nunca esmoreça, não começa a ficar paranoico, não começa a ficar ansioso. Ah, vai vir a variante aí, sei lá, Covid-23, Covid-24, 25, 26, não interessa. Pode vir o que for, vai vir tribulação, vai vir perseguição do anticristo, vai ter irmãos sendo crucificados de novo, mortos em praça pública, diante das câmeras. Nada disso importa, porque ele vive. Nós temos a certeza de vida eterna. Vida eterna tem que ser um conceito muito firme, como uma âncora da tua alma, para você não ficar oscilando. Amém? A vitória de Jesus nos garante a vida eterna. Não tem sentido você ser cristão, tomar a Santa Ceia e continuar em dúvida. Não tem sentido. Nós estamos celebrando a vitória sobre a morte. Ou não? Sim. Avança aí para mim, filho. Esse é o texto que vai inaugurar nossa Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 26. Que Paulo recebeu e nos passou. Vamos lá? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor. Então, esse memorial lembra a morte de Jesus? Lembra. Lembra, na verdade, a morte programada de Jesus pelo Pai, para a glória dele. Lembra, na verdade, o itinerário vitorioso do príncipe da vida. Lembra, na verdade, a conquista das almas. A descida de Jesus no Hades nunca foi uma derrota. A descida de Jesus no Hades sempre foi, em todos os prismas, uma grande e estrondosa vitória. Morreu, vamos celebrar, Jesus morreu. Mas ele voltará, logo ele ressuscitou. O memorial aponta para a morte, para a ressurreição e para a vinda dele. Amém, amados de Deus? Com esse entendimento, nós vamos tomar a Santa Ceia hoje, sem medo. Eu quero orar com você nessa noite. Fica de pé, igreja. Terminamos a palavra. Todos nós temos medo do desconhecido. O medo que sentimos da morte é só um medo desconhecido. A gente não sabe se dói, se não dói, se é frio, se é gelado, se é quente. Mas todos vocês falam muito sobre isso, porque é a realidade, irmão. A gente não sabe se a gente sente choquinho, se a gente vê uma luz, está tudo preto do outro lado. É a falta do conhecimento do que vai acontecer que nos atemoriza. Mas a palavra de Deus diz assim: quem teme, quem tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor, o que faz? Lança fora todo medo. Todo, não a parte, todo medo. Porque quando nós tememos, nós dizemos: Deus não é poderoso para cumprir sua palavra. Deus não vai me guardar. Vai que a minha alma não se levanta. A gente coloca um monte de dúvida. Por isso, quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem ama sabe, não interessa o que eu venha passar, não interessa como seja, o Senhor me ama, me ungiu, me escolheu, eu vou me levantar dos mortos. Eu vou me levantar novamente. Não tem medo. Milhares de mártires houve no começo da igreja. Milhares e milhares de mártires. Que morriam nas arenas cantando louvores. É essa dimensão que nós temos que alcançar. Amém. Tamanha confiança e amor a Deus que a passagem não é fator de medo mais. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos aí onde você está. Talvez não seja uma pregação, uma única pregação, que vai quebrar o seu medo da morte. Mas é meu papel como seu guia espiritual ir te conduzindo até e quebrando esse medo da morte. Eu preciso que vocês vençam. Eu preciso vencer o meu próprio temor. Porque senão eu não sou aperfeiçoado no amor. Eu não confio em Deus. Na prática não confiamos. Mas eu quero continuar crendo e cada vez mais que Deus vai guardar nossas essências
para trazê-la de volta no grande dia de Jesus. Amém? Tira a tua cabeça onde você está. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que a sua palavra, o seu entendimento, seja o antídoto para essa ansiedade que carregamos dentro de nós. Todos nós somos ansiosos, uns menos, outros mais, mas vivemos inquietos por muitas coisas, quando Deus todo dia prova que não falha. Eu acho interessante a gente ficar agitado porque não sabe se vai comer, se vai vestir, se vai ter dinheiro. Algum ano na sua vida ficou sem ter? Algum momento Deus não proveu de alguma forma? Deus já falhou para você ter desconfiança dele? Sempre Deus faz. Sempre Deus traz. Sempre Deus provê. Sempre Deus te dá mais. Sempre Deus renova suas misericórdias sobre a sua vida. Sempre Deus te restaura. Sempre Deus te dá força. Sempre. Todo dia. Amanhã não será diferente. Você vai levantar para trabalhar, o Senhor é contigo. Você vai para o trabalho, o Senhor é contigo. Vai pegar a condução, o trânsito, o Senhor é contigo. Você vai trabalhar no seu ambiente de trabalho, o Senhor é contigo. Você volta, pega as mesmas dificuldades, passar em zona de tiroteio, possibilidade de um acidente de carro, tantas coisas. Mas o Senhor é contigo. Tu vai chegar em casa de novo. E vai ter a sua rotina caseira de novo. E vai encostar sua cabeça no travesseiro de novo. E o Senhor é contigo. Entenda isso em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Sem a qual, Senhor, nós não teríamos convicção para suportar as dores deste mundo, as aflições, as angústias. O próprio Jesus experimentou angústias enquanto estava na carne, aqui nesse mundo, na carne mortal. Senhor, somos muito ansiosos. Te pedimos graça nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, vai iluminando nossos corações. Vai iluminando a nossa mente, nosso ser. Para que possamos reagir diferente, Senhor. Para que possamos te louvar em qualquer situação. Mesmo em face da morte, da passagem de algum de nós, saibamos te agradecer pelo tempo que o Senhor permitiu e convivêssemos com esse irmão, com essa irmã. Possamos ser gratos, porque o teu plano eterno foi consumado naquela cruz. Possamos ser gratos, porque Jesus desceu até a morte, para sair Senhor sobre a morte, e nos dá certeza de vitória. Porque um dia se aproxima, nós debocharemos da morte, nós dançaremos na casa da morte, e diremos a ela: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? Senhor, nós acreditamos na tua palavra. Pela fé, nós entendemos que a vitória de Jesus é a nossa vitória. Pela fé, nós entendemos que Ele morreu por causa de nós. Por isso rememoramos mensalmente a morte, a descida, a ressurreição e a subida de Jesus para o lugar onde Ele está agora, até que Ele venha. Senhor, nos mantém com o coração firmes, inabaláveis, cheios de amor pelo Senhor, confiando em todo o tempo que o Senhor é conosco. Nos habilita a viver assim. Perdoa os nossos pecados. As nossas ansiedades nos levam a cometer erros que não gostaríamos de cometer. É a nossa ansiedade o gatilho para o nosso pecado. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Em nome do Filho do Senhor, em nome do Príncipe da vida, do Rei da vida. Perdoa-nos, Senhor, pelo teu sangue justo remidor.
Purifica nossas consciências do pecado, para que possamos desfrutar mais uma vez desse amor pleno, desse gozo espiritual. Nós queremos sair daqui mais leves, Senhor, não mais pesados. Nós queremos sair daqui nessa noite mais calmos, não mais atribulados. Queremos sair, Senhor, com a mente no alto e não nas coisas que são propriamente da terra. Nos eleva, Senhor, a essa dimensão de glória. Possamos experimentar isso já nessa noite, quando tomamos o pão e comemos e dizemos, somos de Jesus. Quando tomamos o cálice e bebemos e dizemos, a vida dele está dentro de mim. Senhor, nos ajuda a desfrutar esse momento não apenas como um ritual costumeiro, mas com todo entendimento de que essa participação no pão e no cálice nos garante a vida, nos garante a vida eterna, a vida perene contigo para sempre, pelos séculos dos séculos. Nos ajuda a tomar esse pão hoje e a beber esse cálice com esse entendimento. Seja assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quantos entenderam? Amém. Então vamos participar agora, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Com esse entendimento,